Olá! Já parou para pensar como é que o dinheiro dos nossos impostos se transforma de fato numa escola nova, numa estrada ou nos medicamentos que chegam no hospital? Pois é, hoje a gente vai entender direitinho como funciona o processo por trás das grandes compras do governo. A pergunta que fica é: com tanto dinheiro público envolvido, dinheiro nosso, né? Como é que o governo faz para escolher a empresa certa para fazer um trabalho? Será que é sempre a mais barata ou a mais rápida? Como é que se garante que a melhor proposta vai ser a vencedora? E é aqui que mora o grande desafio. Afinal, administrar o dinheiro que sai do bolso de todo mundo exige uma responsabilidade gigantesca. Cada centavo precisa ser gasto da forma mais transparente e inteligente possível. Pensa só numa situação bem prática. A prefeitura precisa construir uma creche. Com certeza, várias construtoras vão querer pegar essa obra. E aí, como é que se decide? Vai na mais barata e corre o risco de a obra ser de má qualidade? Contrata mais rápida? Ou talvez a que tem mais nome no mercado? Deu para ver que não dá para decidir isso de qualquer jeito, né? Então, para colocar ordem nisso tudo e garantir que a escolha seja justa, transparente e eficiente, existe uma solução, um processo formal criado para isso. E o nome desse processo é licitação. Tá, mas o que é essa tal de licitação na prática? Imagina que é tipo uma grande competição pública. O governo chega e fala: olha, gente, preciso de um serviço ou de um produto, e aí ele convida as empresas para apresentarem suas melhores propostas. No final, quem ganha é quem oferece a solução mais vantajosa, não para o governo, mas para a sociedade como um todo. E como toda competição séria, essa também tem fases, tudo bem organizado. Primeiro, o governo publica o edital, que é basicamente o livro com todas as regras do jogo. Depois, as empresas entram em campo e apresentam suas propostas. Aí vem a seleção, onde um juiz, seguindo as regras, escolhe o vencedor de forma bem objetiva. E o prêmio? É o contrato público para realizar a obra ou serviço. Mas claro, para esse jogo ser justo, precisa ter regras bem claras, né? No mundo das licitações, a gente chama essas regras de princípios. São eles que garantem que a competição seja limpa. A primeira grande regra é: o jogo tem que ser justo para todo mundo. É o princípio da igualdade. Não importa se a empresa é grande ou pequena, todo mundo tem que ter a mesma chance. E coladinho com ele vem o princípio da impessoalidade. Sabes o que isso quer dizer? Que não pode ter jeitinho ou favorecimento para amigo de ninguém. A escolha tem que ser técnica e objetiva. Ponto final. Ok? Além de ser justo, o processo tem que ser inteligente com o nosso dinheiro. Não é só sobre gastar menos, é sobre gastar bem. É o famoso custo-benefício. Esses princípios garantem que a gente tenha o melhor resultado possível com o dinheiro que foi investido. E olha que legal, a licitação não parou no tempo. Hoje em dia, ela também é usada para pensar no futuro do país. Existe um princípio que incentiva o governo a contratar, por exemplo, soluções que sejam melhores para o meio ambiente ou que ajudem a fortalecer a nossa economia local e a inovação. E falando em evolução, a lei mais nova das licitações trouxe uma regra-chave, uma verdadeira barreira contra a corrupção. O nome dela é segregação de funções. A lógica por trás disso é pura e simplesmente prevenção. É bem fácil de entender. A pessoa que define as regras da competição não pode ser a mesma que apita o jogo e decide o vencedor. Separando as tarefas, o sistema fica muito mais seguro contra erros e, claro, contra fraudes. Ok, então já temos o campo, os jogadores e as regras. Mas como se escolhe o campeão? Como é que o vencedor é definido na prática? A resposta é que depende do tipo de campeonato. E aqui a gente entra numa das maiores dúvidas que as pessoas têm. A resposta curta é: não, de jeito nenhum. Essa ideia de que o governo tem que pegar sempre o mais barato é um dos maiores mitos sobre licitação. Pensa assim, se o governo vai comprar algo bem simples e padronizado, tipo papel sulfite, onde a qualidade é basicamente a mesma, aí sim, o menor preço faz todo sentido. Agora, e para construir uma ponte ou desenvolver um software complexo para o sistema de saúde? Aí não dá para olhar só o preço, né? A qualidade é fundamental. Nesses casos, se usa o critério de técnica e preço, que bota na balança tanto a qualidade da proposta quanto o valor dela. E, de novo, o processo não para de se modernizar.
A nova lei de licitações foi além e trouxe critérios novos, mais sofisticados, para lidar com as necessidades de hoje. Por exemplo, agora tem o critério de maior desconto. É super útil quando já existe uma tabela de preços de referência, e aí ganha quem der o maior corte nesse valor. E tem outro que é sensacional, o maior retorno econômico. Imagina uma empresa que propõe um projeto para diminuir a conta de luz de um hospital. Ganha quem provar que vai gerar a maior economia a longo prazo. É uma visão super inteligente, né? Bom, a gente passou por todo o mecanismo, as regras, os critérios. Agora vamos juntar tudo isso e entender por que isso realmente importa no nosso dia a dia. Afinal, para que tanta regra, tanto detalhe? A resposta está no porquê de tudo isso existir, nos objetivos maiores por trás da licitação. No fim das contas, a licitação serve para proteger o nosso dinheiro de superfaturamento e desvios, para garantir que a proposta escolhida seja de fato a melhor para todo mundo, para criar um ambiente de competição justa entre as empresas e, ainda por cima, para estimular a inovação e o desenvolvimento sustentável aqui no país. Se a gente pudesse resumir em uma frase, seria esta: a licitação é o que transforma a teoria do imposto em prática, em benefício real para a sociedade. Quando funciona direito, é ela que garante a escola de qualidade, o hospital que funciona e a estrada segura. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. As regras do jogo existem, estão no papel e estão cada vez melhores. Mas a pergunta que não quer calar é: como é que nós, como sociedade, podemos acompanhar de perto e garantir que tudo isso seja cumprido de verdade? É uma reflexão essencial para quem se importa com o futuro do nosso país.